Amigos, dando sequência à série de artigos referentes à construção da Ponte Rio-Niterói ou Ponte Presidente Costa e Silva, apresentaremos nesse artigo 64 dados dos processos executivos das estruturas sobre o mar. Os dados dessa série de apresentações foram extraídos do livro editado pelo DNR por ocasião da comemoração do 10º aniversário de operação da ponte em março de 1984 e do conhecimento e lembrança desse que vos apresenta. Essa série de artigos tem um significado especial para esse que vos apresenta. Fui o superintendente de construção pelo CCGL, consórcio responsável pela construção das obras civis da Ponte Rio-Niterói. Tive a responsabilidade de gerenciar as atividades de construção das obras sobre o mar, incluindo as fundações, blocos e pilares de assentamento da superestrutura. A execução da superestrutura da ponte, incluindo o tabuleiro viário, foi de responsabilidade de outra superintendência de construção, de responsabilidade do engenheiro Maurílio Ferreira. Nesse artigo vamos rememorar a construção dos pilares. Projeto. Cada pilar de sustentação da superestrutura era constituído por duas unidades de pilar, lado a lado, e apoiado sobre o bloco de capeamento dos tubulões de fundação. As seções das duas unidades de pilar eram retangulares, sendo os dois lados transversais ao eixo da ponte a prumo e os dois lados paralelos ao eixo da ponte inclinados. As extremidades superiores dos pilares tinham as mesmas larguras e comprimento constantes para acompanhar as medidas do tabuleiro. Como as cotas do tabuleiro tinham alturas variáveis, as medidas das bases dos pilares eram função da altura do pilar. A medida do pilar no sentido transversal da ponte era constante e no sentido longitudinal era variável. A medida da base aumentava na medida que a altura do pilar fosse aumentando. Os pilares tinham laje de travamento a cada 20 metros de altura. As paredes dos pilares de acesso do vão central tinham espessura de 20 centímetros e os pilares do vão central tinham espessura de 65 centímetros. Construção dos pilares. Após o término da construção do bloco de coroamento dos tubulões, era montada a armação do pilar até cerca de 10 metros de altura. O bloco era concretado com a armação de arranque do pilar implantada. Antes de iniciar a montagem da armação do pilar, era montada a forma interna ou do poço da forma deslizante. Terminada a montagem da armação de arranque, era montada a forma externa, cangas, barrões e andaimes. A forma era constituída de painéis metálicos, altura de 1,20 m, diversos comprimentos, ligados por parafusos, e duas longarinas metálicas horizontais para sustentação e alinhamento dos painéis. Na parede menor, no sentido longitudinal da forma, dois painéis centrais não eram parafusados entre si. Um painel tinha a chapa de revestimento mais longa e o painel vizinho escorregava
sobre a chapa mais longa de revestimento daquele. As duas longarinas de sustentação daqueles painéis também eram separados entre si, ligadas por barras rosqueadas, ligadas a um dos painéis, e porcas correspondentes presas aos painéis vizinhos. Na medida que a forma subia no pilar, as porcas eram giradas, puxando as barras rosqueadas, e assim a medida da parede, a parede de medida variável diminuía. As longarinas davam sustentação às cangas verticais, em forma de U invertido, que eram dispositivos metálicos de apoio dos macacos hidráulicos, ligados aos barrões de subida da forma. Cada lado da parede do pilar tinha duas cangas, nos lados mais estreitos, e 4 a 6 cangas nos lados mais longos. As cangas eram sustentadas pelas longarinas da forma. Os macacos de subida da forma eram apoiados sobre as cangas, localizados sobre o alinhamento do eixo da parede. Os barrões eram barras de aço de seção circular, passavam pelo eixo do pistão do macaco. Esses tinham garras de acionamento hidráulico de fixação aos barrões. Ao acionar os macacos, as garras se afastavam dos barrões, a forma subia um passo e as garras voltavam a prender nos barrões. Esse é o princípio de funcionamento da forma deslizante. Na extremidade superior dos painéis de forma, era montada uma plataforma de trabalho para receber o concreto e a armação, transportados por elevadores de carga tipo torre. A plataforma era apoiada nas longarinas superiores da forma. Interna e externamente ao poço eram montados andaimes, também apoiados nas longarinas. Esses andaimes eram utilizados para dar acabamento às paredes recém-concretadas na parte abaixo da plataforma e montagem da armação na parte superior da plataforma. Esses andaimes eram montados com 2 níveis abaixo do nível da plataforma da forma e 2 a 3 níveis acima do nível da plataforma da forma. O acabamento das paredes, tanto interna como externamente, era feito por pedreiros apoiados nos andaimes inferiores. Os pedreiros também pintavam com composto de cura o concreto alisado e acabado. Os lances superiores dos andaimes davam sustentação às barras de armação que eram continuamente alteadas. A cobertura da armação, isto é, o espaço entre a armação e a forma, era mantido por espaçadores tubulares, com diâmetro externo igual à medida da cobertura, comprimento de 30 centímetros e dependurados na forma por meio de ganchos. Eram dispostos a cada metro, mais ou menos, de extensão da forma. Na medida que a forma subia, ela arrastava os espaçadores, garantindo a uniformidade da cobertura da armação. A verticalidade das paredes era controlada por prumos montados nas formas internas opostas, constituídos por um arame preso na forma e um peso mergulhado
e uma lata de óleo, apoiada sobre o bloco de apoio do pilar. Os macacos hidráulicos de subida da forma eram ligados por meio de mangueiras a um painel central de acionamento e controle, preso à forma lateral interna. O painel permitia o acionamento de todos os macacos simultaneamente, ou setores, ou mesmo individuais. O transporte vertical do concreto e da armação era feito por meio do elevador, cuja torre era ancorada na parede já concretada, em nível inferior. Ao lado da torre do elevador era montada uma torre com escada de acesso para a mão de obra. Inicialmente eram montadas uma seção das torres, com altura da ordem de 15 metros. As torres eram alteadas na medida que a altura do pilar aumentava, escorando em chumbadores deixados no concreto do pilar. As torres eram escoradas a cada 15 metros, mais ou menos, da altura do pilar. Havia 4 conjuntos de formas deslizantes disponíveis. Essas formas foram herdadas do consórcio que iniciou a construção da ponte, o CCRN. As formas, andaimes e torres das escadas e elevadores eram de procedência inglesa. As equipes de montagem das formas e acompanhamento das concretagens eram especializadas e tinham como encarregados profissionais com boa experiência no serviço. Em virtude da extensão do assunto, será continuado no artigo 65. No caso de ter ficado alguma dúvida do assunto tratado nesse artigo, façam suas perguntas, que responderemos com prazer. Deixem seu like.